configurando o seu agente de IA. Então, assim, você conectou as suas linhas, você fez o aquecimento delas, você já tem o acesso a um painel que tem todas as suas linhas conectadas, mas agora você quer automatizar esse atendimento. O agente de IA do envio, ele funciona 24 horas por dia. A partir do momento que você configura ele e vincula na sua linha de WhatsApp, ele passa a responder até que você deseje. Caso contrário, é só você pausar o agente de IA e ele para de responder na sua linha. Então você vai vir aqui dentro de automação, agentes de IA. Aqui eu já tenho dois agentes criados, um de saque, que vai receber contato de clientes, e um de SDR. Mas se você quiser criar um novo, é só você vir aqui em novo, dar um nome a ele. Como eu já tenho duas linhas conectadas em cada um, elas não vão aparecer aqui, mas senão elas vão aparecer numa lista suspensa. Você vai selecionar aqui o seu provedor de IA, nesse caso aqui eu estou usando o OpenAI, e o idioma padrão que vai responder aos clientes. O prompt do sistema é um assunto longo, eu não vou entrar nesse tema aqui. O que eu aconselho você? Vai no ChatGPT, faz um resumo sobre a sua empresa, coloca lá as características, telefone, horário de funcionamento, preços, planos e tudo mais, faz um grande resumo sobre o teu negócio, pede para o ChatGPT criar um prompt para agente de IA e cola aqui. Você consegue colocar aqui até 15 mil caracteres dentro do sistema. Feito isso, eu já falo aqui um pouco sobre essas características, você pode criar aqui o seu agente. Então aqui um exemplo, né? Eu estou aqui já com uma linha conectada, que é o SDR do envio. Já coloquei aqui um prompt bem extenso, que eu pedi para o ChatGPT fazer para mim sobre a minha empresa. E aqui eu vou detalhar cada uma dessas funções. Primeiro ponto que você pode habilitar ou desabilitar é o modo híbrido. Imagina que você optou, por exemplo, por utilizar o WhatsApp Web junto com o envio. Então aqui no modo híbrido, se a pessoa estiver mandando uma mensagem para você e você responder pelo seu WhatsApp Web ou até mesmo pelo celular, o agente de IA ele para automaticamente de responder. Por quanto tempo? Aqui você define quanto tempo ele vai deixar de responder. Eu coloquei 20 minutos, você pode colocar 5, 10, 1 hora, você escolhe. Então, se uma pessoa mandou uma mensagem, você respondeu fora da plataforma envio, o agente ele vai parar de responder durante esse tempo. Aqui a gente tem uma possibilidade do próprio agente ele responder em voz. Então, a pessoa te mandou um áudio, você quer que as respostas sejam em voz, é só habilitar essa caixinha. Histórico de mensagem é para o agente ele ter um contexto. Então você vai conversando e chega uma hora que ele pode vir a se perder. Por quê? Porque ele perdeu o histórico. Então a gente estabelece que quantas mensagens ele vai acompanhar para trás para ele poder responder o seu cliente. Quanto maior o número aqui de histórico, mais tokens ele vai consumir. Um outro ponto aqui que é importante, que é o simular a digitação, né? Enquanto o agente está pensando, ele está aparecendo aquela caixinha, né, de que está respondendo. Você pode colocar aqui para ele responder os seus grupos, e aqui ele só vai responder grupos quando o arroba da sua linha for selecionado. Então, sei lá, você está num grupo de vendas da empresa, dos amigos, seja lá o que fosse, alguém colocar um arroba lá e te marcar, ele vai responder. Eu vou deixar aqui desabilitado. Outro ponto muito importante, proteção contra bots. Aqui é o que a gente brinca, que é o fight, quando um robô ele começa a conversar com o outro. Então, o que a gente faz aqui? A gente habilita essa proteção contra bots. Por que isso é importante? Imagina que você extraiu aqui uma lista com 500 empresas do Google Maps e você vai mandar mensagem. E aí, do outro lado, o cliente, porventura, ele também tem um agente de IA configurado na linha dele. Se você não colocar aqui uma proteção, eles podem passar horas, dias, semanas, meses e anos conversando, e isso vai acabar com seus tokens. Então, o que a gente faz? A gente habilita ele e a gente coloca aqui o seguinte: se dentro de 10 minutos, por exemplo, tiver 100 trocas de mensagens, um robô conversando muito com outro, ele para de responder. E aí ele fica 10 minutos sem responder e depois ele só vai responder se alguém provocar uma resposta do teu lado. Outro ponto aqui é o tempo de resposta. Eu aconselho você colocar entre 15 e 25 segundos. Por quê? Quando uma pessoa mandou uma mensagem e já vem uma resposta na lata automática, dá aquela impressão de que é de fato um agente. E a gente não quer que pareça que a pessoa está conversando com um robô. E tem um outro ponto aqui. Se a pessoa gosta de mandar várias mensagens uma atrás da outra, pode ser que ele perca o contexto. Então a pessoa manda: oi, tudo bem? Quero informações. Qual o preço? Só que ele mandou 3 linhas diferentes. Se você coloca aqui para ele responder em 1 segundo, ele vai colocar a resposta que muitas vezes elas ficam meio redundantes. Então, quando você coloca um delay aqui, ele vai entender várias perguntas ao mesmo tempo, ele vai elaborar essa resposta e vai responder tudo de uma vez. Outro ponto aqui que é bem legal é notificação de captura. Para que serve
isso daqui? Tem uma funcionalidade dentro aqui do agente que a gente chama aqui de coleta. Então, nesse caso aqui, eu quero que o agente ele converse com uma pessoa e ele vai coletar nome completo, telefone, e-mail, o nome da empresa. Aqui você pode colocar outras opções, coletar o CPF, CNPJ, respostas de sim ou não, números, uma seleção, né? Texto A, opção B, opção C. E aí o que ele vai fazer? Quando ele coletar essas informações, ele vai mandar isso aqui para um número, que pode ser a mesma linha do WhatsApp, para você ter isso daí. De repente você fixa a mensagem ali, você tem blocos das pessoas que entrarem em contato, ou você pode mandar para o teu time de vendas, para outros números. Depois das coletas, você vai ter aqui os dados coletados. Essa conta aqui eu não tenho nenhum dado coletado, mas basicamente o que ele vai fazer aqui te dá uma opção para você extrair esses dados por Excel ou um CSV. Outro ponto importante, aqui no prompt de sistema, o ideal é você colocar a personalidade, tom de voz, algumas instruções sobre o comportamento, né, desse teu agente. Então, no meu caso aqui, você é o Maurício, um consultor comercial do envio, você conversa exclusivamente pelo WhatsApp em nome do envio, e aqui você vai colocando informações mais genéricas sobre o teu negócio. Você é um vendedor consultivo, você não é um assistente, você não é um robô, você usa o português do Brasil, fale com o WhatsApp mensagens curtas, máximo 4 linhas. Aqui você dá um contexto que eu já pedi para o ChatGPT dar a melhor maneira de responder sobre o meu negócio. Agora, dúvidas específicas sobre funcionamentos, preços, planos, coisas que são muito características do teu negócio, a gente tem aqui uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento, ela funciona como um FAQ. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar as perguntas mais comuns. Então, sabe aquela pergunta que você responde toda hora para as pessoas? Você coloca aqui essas respostas e, a partir daí, o agente ele vai consultar essa base de conhecimento. Com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais inteligente, ele vai entender o que funciona melhor e, a partir daqui, ele começa a responder tudo que as pessoas perguntarem. Você pode subir textos, você pode subir aqui um arquivo PDF, um TXT, um Excel, uma imagem, um GIF. Tudo que você subir aqui como base de conhecimento, o próprio agente vai vir aqui, vai consultar e vai responder às pessoas. Uma outra coisa importante, imagina que a pessoa perguntou qual que é o link do site do envio. Então aqui eu coloquei uma regrinha sobre como ele respondeu o endereço do site, mas eu consigo fazer também anexar uma imagem, vídeo, um texto, um áudio, e quando ele responder para a pessoa essa pergunta específica, ele já vai mandar aquele arquivo. Então você consegue aqui anexar um arquivo e o próprio agente ele já manda para a pessoa essas respostas. Feito tudo isso, o que você vai fazer? Você vai testar. Então a gente tem aqui essa abinha aqui de testar. Vou aqui pegar o do saque. Então uma pessoa chamou a gente no saque, normalmente a pessoa vai mandar um oi. Então por aqui, ó, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Com quem eu falo? Você está falando com o Maurício, consultor do envio, Me explique mais sobre a plataforma envio. Então, para que serve isso daqui? Para você ver se as respostas elas estão boas. Por quê? Tá vendo aqui, ó? Tem um botãozinho aqui, uma bolinha que está cinza. O que significa? Que você criou o agente, mas ele ainda não está ativo para começar a responder no seu WhatsApp. Ele começar a responder, você precisa vir aqui a ativar. E a partir daí ele fica verdinho, você sabe que ambos estão funcionando. Então, essa área aqui de testar é um ambiente, vamos dizer assim, de homologação, para você ver se as respostas estão boas, para você aperfeiçoar as respostas antes de mandar isso aqui para a produção. Esse aqui, eu fiz um teste numa continha aqui, que é a conta do saque. Então, a pessoa ela me mandou uma mensagem e o robô ele vai responder. Eu tenho um outro aqui, o que eu fiz? Aqui eu posso apagar o store. Se eu pegar agora aqui o SDR, esse SDR é o que ele está mandando mensagens para as pessoas. Então, ele já está apresentando a empresa. Eu não quero que quando a pessoa responder, ele pergunte de novo, oi, quem é você? E fale sobre o envio. Então, normalmente, quando eu fiz lá o disparador, ele vai apresentar o envio, tudo bem, você está precisando de uma plataforma para geração de leads, e a pessoa vai responder de uma maneira mais seca, mais simples. Ele vai responder assim, ó, sim. Então, o que acontece? Ó, perfeito. Hoje vocês conseguem novos clientes mais por indicação, tráfego pago ou prospecção ativa. Então, aqui, esse do SDR, como eu estou fazendo um disparo de mensagens, ele já responde de uma maneira mais sucinta. E essas duas opções aqui, eu configurei direto no prompt de treinamento. Então, eu tenho que explicar para a gente que esse daqui é um SDR que está fazendo uma venda ativa e esse daqui do saque é um receptivo que está recebendo contatos de clientes. Você pode criar quantos agentes você quiser, porém, você precisa ter uma linha de WhatsApp vinculada a cada um desses novos agentes criados.